Jesus, Maria, José. Ô, Padre Valério, para sua alegria, graças à tecnologia, hoje você se utiliza do dom da bilocação, está em 2 lugares ao mesmo tempo, não é? No GDV e na Escola Justiniana. Eu até coloquei Dividido lá aqui, no seu WhatsApp essa mensagem. Que bom. Se não fosse a tecnologia, não teria essa Impossível. possibilidade de estar em 2 lugares. Viva a tecnologia nesse momento, né? Pois é. Então, conforme já foi aí pontuado pelo Padre Valério, hoje vamos ver alguns elementos que nos levam a compreender um pouquinho sobre a chamada cultura vocacionista na santificação do tempo e do ordinário. Como viver o tempo de tal forma que não seja apenas aquela história de que o tempo passa por nós, mas a gente precisa passar também pelo tempo, aprendendo com ele e, sobretudo, dentro desse aprendizado, colocando em prática aquilo que também o próprio São Justino, e vamos compreender um pouquinho mais sobre a espiritualidade ascensional dentro do tempo. Sempre mais, sempre melhor, sempre para frente, sempre para o alto, mas nunca nos esquecendo de que isso se dá no tempo, no ordinário, nas coisas pequenas, nos afazeres, no dia a dia. Então, somos convidados neste momento, o Douglas já vai apresentar aí o primeiro PowerPoint, a primeira exposição, para a gente se situar dentro dessa temática. Então, temos aí a santificação do tempo e do ordinário. Para os que não me conhecem, está aí o meu nome, Luiz Jonas Carneiro de Oliveira, essa escola justiniana, que temos a alegria de já estarmos na sua 5ª aula, já fazendo esse itinerário, esse percurso, esse caminho. Vamos lá, Douglas, por favor, o segundo. Primeiro, é uma provocação que o próprio Senhor Jesus nos faz a sermos santos como o próprio Deus, o Pai Celeste, é santo. E inspirado nesta provocação, que é uma convocação, é um convite, é um chamado que o Senhor nos faz, São Justino ele já afirmava, ou já convidava-nos, e nos convida ainda hoje a ser santos, porque o resto é zero. O que conta realmente é essa busca pela santidade, em outras palavras, pela perfeição, ou na espiritualidade justiniana, a união divina, o nosso fim último, que também ao longo da nossa exposição, neste dia, a gente vai compreender um pouquinho mais. Então, ser santo é o chamado que Deus faz a cada um de nós. Cada vocação, cada chamado, cada resposta, cada missão é um caminho de santidade, é um caminho que nos conduz à santidade. Então, vamos para o próximo. Tempo e duração. No livro do Eclesiastes, a gente vai encontrar exatamente a certeza que o Senhor nos dá de que há um tempo para tudo. Há um momento para tudo, um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, a gente pode depois conferir e meditar, aprofundar um pouco mais essa palavra no livro do Eclesiástico, capítulo 3, versículos de 1 a 8, Eclesiastes 3, de 1 a 8. Então, só para a gente compreender um pouquinho, vamos ler esses versículos de 1 a 8, que assim o próprio autor sagrado ele vai nos dizer. Tudo tem seu tempo, há um momento oportuno para cada coisa debaixo do céu. E ele então vai sinalizando tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de destruir e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir,
tempo de lamentar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de afastar dos abraços, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Então, vejamos que o Senhor, em sua infinita sabedoria, ele nos convida também a viver cada momento com intensidade, a buscar também, dentro deste tempo, compreender os seus mistérios, os seus desígnios, e sempre acolher o tempo com oportunidade. Então, em linhas gerais, é essa a intenção que São Justino busca nos dar, a orientação que ele nos apresenta, a nossa santidade, a nossa santificação, a colaboração com a santidade do outro se dar no tempo, quando a gente busca, então, a santificação do tempo e do ordinário. Douglas, por favor. Então, em uma introdução para esse tema, quando São Justino ele vai nos falar que a santidade, para nós, consiste no completar, aperfeiçoar e fazer resplandecer sempre mais as imagens e perfeições divinas em nossa vida. Em outras palavras, é um buscar cada dia essa configuração a Cristo, como ele mesmo nos convida a ser santo, como ele é santo, a ser perfeito, como ele é perfeito, a revestir-se dele. Inclusive, é o tema, o tema deste mês de setembro, do mês da Bíblia, em Efésios 4, 24, revestir-se da nova humanidade, revestir-se do Cristo, que a espiritualidade vocacionista, dentro desta cultura da santificação do tempo, vai nos mostrar esse caminho ascensional do seguimento de Cristo. É um esforço, é um empenho, compreende também a disciplina, compreende a organização, compreende o trabalho, aquilo tudo que também o texto de Eclesiastes 3 foi nos ajudando a compreender que há um tempo para tudo. A gente só não pode, aqui, diante desta realidade, achar que temos tempo para tudo ou que não temos tempo para nada, porque, nesse sentido, Deus é muito justo, de dar a todos nós um tempo igual, tipo, de 24 horas. Não é que a nossa amiga Eliana tem 48 horas e faz mais que nós, porque nós só temos 24, ou aquele que só tem 12 faz menos porque o outro tem 24. Não. O nosso Senhor, o Senhor do tempo, o Senhor da história, ele deu para cada um a mesma quantidade de tempo. Então, é aqui que São Justino também chama a nossa atenção. De que forma estamos aproveitando, administrando o tempo, cultivando, regando e buscando viver bem a partir dessa espiritualidade, desse caminho de seguimento, esse caminho ascensional. Podemos dar um passo a mais? Esse caminho ascensional que o tempo nos convida a trilhar, um caminho gradual e progressivo. Eu já falava dos esforços que precisamos ter, cujos esforços, por vezes, fadigosos e constantes, para alcançar a perfeição e a união com Deus, a santidade, ficam mais fáceis e mais agradáveis através da visão e antecipação do fim. A primeira leitura da missa de domingo, do domingo passado, ela nos convidava a tomar consciência de que estamos caminhando para o fim, a tomar consciência de que somos seres mortais, a tomar consciência de que todos estamos caminhando para o fim, não a morte, ao menos a gente assim compreende na escatologia cristã, mas exatamente essa união com Deus, essa perfeição, essa busca pelo prêmio que está reservado para cada um de nós. E todo caminho gradual, todo o progresso espiritual,
todo o esforço, toda a fadiga, toda a luta e labuta, ela nos mostra uma dinâmica que é aquilo que São Justino nos convida também a abraçar, a seguir. É exatamente seguir Jesus até o Monte da Ascensão. De ascensão em ascensão, rumo ao seu Pai e nosso Pai, e a experimentar a união divina. Na obra Ascensão, no número 497, São Justino vai nos fazer esse convite. Seguir Jesus até o Monte da Ascensão. Dali, o Senhor partiu para junto do Pai e nosso Pai. E ali ele também levou a nossa humanidade, os nossos anseios, as nossas tantas realidades. Então, é um convite que o próprio texto sagrado do profeta Miqueias 4:2 também nos convida a fazer. Ascendamos ao monte do Senhor, e ele nos ensinará os seus caminhos, e nós caminharemos por suas veredas. A gente tem cantado muito nesse ano vocacional, Subiremos a Montanha do Senhor, que já soa muito aos nossos ouvidos, e a gente não tem nem noção, muitas vezes, da missão que a gente está se propondo a abraçar ali diante do Senhor, confirmando, né, reforçando que subiremos a montanha do Senhor, subiremos a montanha com o Senhor, subir a montanha no sentido, em outras palavras também, desse encontro, dessa intimidade, dessa escuta, no tempo, e o tempo também assim nos ensina a fazer, precisamos aprender. O Senhor que nos fala no ordinário, o Senhor que nos fala nas coisas simples, o Senhor que nos fala de forma que a gente precisa silenciar, acolher o que Ele vai revelando a nós do seu mistério insondável. Mas que ao acolhermos no tempo, no ordinário, nas coisas simples, a gente vai compreendendo melhor. Mais um outro passo. O Monte da Ascensão. Esse encontro com o Senhor. A gente tem lá na Ascensão, na obra justiniana, no capítulo 62, a prática da ascensão. Caso alguém consiga ou tenha, pode depois conferir os números 513 a 519, que lá em linhas gerais vai nos fazer um outro convite, a partir do natural ao sobrenatural, a partir do ordinário ao extraordinário. E aqui se dá a santificação do tempo no ordinário, partindo sempre deste princípio. E dentro desta dinâmica do Monte da Ascensão, esse encontro com o Senhor no tempo, mas não um tempo cronológico, um tempo do relógio, um tempo da agenda, do calendário, mas um tempo de graça, o tempo kairós, o Senhor nos ensina primeiro a nossa missão. A partir da sua missão, Ele também nos ensina como viver, como abraçar, como sermos fiéis à nossa missão. Ele se apresenta também como nosso modelo e apresenta o nosso itinerário. Depois ele nos apresenta o seu programa de vida e os meios da minha e da nossa santificação. Ou seja, é preciso sempre no tempo, a gente vai ver mais adiante ainda nesse nosso encontro, alguns elementos que a gente precisa considerar dentro do tempo para que a gente possa viver a santidade dentro do tempo ordinário. Porque a gente até erra e peca quando acha que a santidade é algo extraordinário, ou só chegaremos, ou poucos que chegarão. Não, a santidade começa assim, no ordinário, no aqui, no agora, a partir dessa experiência de encontro, de intimidade com o Senhor. Douglas? Aí São Justino, ele vai nos falar da nossa congregação como um todo, mas também do vocacionário enquanto escola de santidade. E a gente compreende o tempo como também essa escola de santidade. O tempo é essa escola e o mestre, trazendo as reflexões anteriores, é o próprio Jesus, o mestre de Nazaré, o mestre da humildade, o mestre do amor,
o mestre da obediência, o mestre da docilidade, o mestre da itinerância. Então, no tempo, o Senhor nos ensina tudo isso. Então, nessa escola de santidade, congregação, o vocacionário, enfim, o vocacionário compreendendo a residência, toda residência vocacionista é um vocacionário, então nos convidando também a aprender desta escola, e nessa escola, São Justino, ele vai nos ensinar que na nossa escola de santidade aprendemos que Deus é para nós, sobretudo, a divina santidade, o santo. E para ser imagem e semelhança dessa santidade personificada do santo, a divina santidade, o próprio Deus, por excelência, o santo por excelência, não temos outra solução a não ser aquela de ser santos. Se ele é santo, para sermos e para cada vez mais fazermos resplandecer essa imagem e semelhança com ele, precisamos, de fato, buscar, querer a santidade. Daí a razão também pela qual São Justino vai nos dizer que a gente não deve perder tempo, porque cada tempo perdido é um tempo desperdiçado e que, de certa forma, a gente está perdendo, desperdiçando, ignorando, negligenciando aquele momento que o Senhor nos concede para ser santo, olhando para Ele e buscando nele a nossa referência também. O Senhor nos ensina, assim, a proceder. Vamos, Douglas, sim. Tornar-se um outro Jesus, compreendendo que o próprio Jesus falou, quem me vê o Pai. Ele sendo o rosto visível de Deus, invisível, a gente compreende exatamente tornar-se um outro Cristo, um outro Jesus, essa configuração aí. Porque a gente costuma falar, filho de peixe, peixinho é. Filho de Jesus, filho de Deus, um outro Jesus, um com Jesus, deve ser. Jesus, ele não se cansava em afirmar, ou mesmo não afirmando, as suas práticas, os seus ensinamentos revelavam o próprio Deus. Quem me vê o Pai. Aí a pergunta que aqui a gente deve se fazer, será que quem nos vê o Cristo, vê um outro Cristo, vê um outro Jesus, vê em nós, ou acolhe de nós os sentimentos, como Paulo, na carta aos Filipenses, ele nos convida a ter em nós os mesmos sentimentos que há em Cristo Jesus. Então, a perfeição que tendemos consiste na imitação de Jesus, que leve à nossa transformação em Jesus, a tornar-se um outro Jesus. Nós queremos ser uma vivente semelhança e imagem dele, uma pessoal relação de amor com ele. São Justino, nos seus escritos, nas suas orações, na espiritualidade, no carisma, ele vai nos revelar esse desejo, essa sede, essa vontade, ser uma vivente semelhança e imagem dele, uma pessoal relação de amor com ele. Então, eu gosto de trazer sempre essa imagem bonita de um Jesus alegre, porque também a gente vai ver mais à frente que a festividade, o espírito de festividade é uma das características do vocacionista. São Justino assim quis, e sonha, e deseja para cada um de nós. Assim como a laboriosidade, também a festividade faz parte da santificação do tempo. O trabalho, mas também a alegria. Podemos dar mais outro passo aqui. Então, até aqui a gente deve compreender essa santificação igual um estado, uma condição, um modo de viver permanente e constante. Então, sendo um estado, uma condição, um jeito, um modo de viver, a gente não deve compreender a santificação, ou ela não deve consistir apenas como um conjunto de atos esporádicos, de atos isolados, de atos... Não, São Justino ele nos convida a viver com intensidade no tempo e tudo o que favoreça para que a gente possa, de fato, no tempo, abraçar, cultivar essa vocação à santidade. Então, não, portanto, ela deve se atualizar na cotidianidade da vida. Então, entra aqui também
a razão da santificação do tempo. A cotidianidade da vida mostra também que a gente deve sempre estar renovando o nosso sim a cada dia, a cada instante, renovando o nosso sim a cada momento, um sim dado deve e precisa ser um sim renovado a cada dia. Vamos dar mais um passo aqui. A imagem da ascensão, e para que isso não seja apenas uma possibilidade, mas de fato uma realidade vivida, Jesus, o nosso mestre, ele nos ensina a sacramentalizar cada coisa, para fazer com que cada ação nossa, cada evento, cada pessoa que encontrarmos seja verdadeiramente um encontro com Deus Trindade, um meio de progressivas ascensões. Por isso que ele diz, de grau em grau, sempre mais, sempre melhor, sempre para o alto, sempre para frente. Mas a espiritualidade ascensional e também essa espiritualidade da santificação do tempo, ela não está fora de uma relação com Deus, da relação com o irmão, com os irmãos, da relação com as coisas, da relação conosco também, da relação com o tempo. Alguém colocou aí, eu vi há pouco, que é necessário saber administrar o tempo, mas a administração do tempo passa também pela sabedoria que a gente precisa ter para saber como administrar. Até porque o tempo, daqui a pouco a gente vai levar em consideração alguns aspectos, ele passa. Esse tempo que passa nunca mais teremos, mas São Justino vai dizer que a gente vai ter na eternidade. Se a gente souber aqui, muito bem, aproveitar para chegarmos lá. Podemos dar mais um passo. E a sabedoria justiniana, dentro também da santificação do tempo, ela vai afirmar, qualquer tempo, trabalho, companhia, evento, associação, né, comunhão, é propício para a santificação pessoal e para o apostolado. Sobretudo, aqui, o apostolado da santidade, o apostolado da divina união, o apostolado do trabalho pelas vocações, o trabalho do discernimento vocacional, no sentido de que esse discernimento possibilita que a pessoa tome consciência da vocação para a qual o Senhor chama, e essa vocação é esse caminho ascensional para a santidade. Então, queremos ser santos e apóstolos da santificação universal. Podemos sê-los em qualquer estado e condição. Todos somos chamados à santidade. Todos desejamos, ou o Senhor deseja de nós, é preciso que a gente também queira ser santos e apóstolos da santificação universal. Nós temos até um instituto secular mostrando no tempo, no estado de vida, em cada ambiente, as apóstolas vocacionistas da santificação universal. Douglas, o tempo. O que a gente compreende a partir dessa imagem, antes da gente levar em consideração alguns aspectos sobre o tempo? O que é que a gente considera aí de interessante dentro dessas duas imagens que aí são apresentadas? Podemos abrir o nosso microfone, um de cada vez, e falar. O tempo está passando e a gente... Mostra o relógio que nossa vida ela é pautada sempre em cima da hora, do tempo. Você tem que estar a todo momento ali, né? E agora eu vou fazer o quê? Ah, falta tanto tempo. Então, assim, o relógio é para nos cronometrar, né? É um tipo de cronômetro. Muito bem, muito obrigado, Lani. .
Mais uma outra pessoa? O relógio nos faz também nos organizar e medir que tempo eu dou para Deus, tempo eu dou para as coisas com menos valor. Com quem eu divido meu tempo, para quem eu me dou naquele tempo que eu posso estar, às vezes, até ocioso, ou não. Eu entendi nessa primeira imagem aí, onde tem essa mão com o relógio em cima, que diz para mim, a minha interpretação é o seguinte, que nós podemos dominar o tempo, ou seja, distribuí-los de acordo com a nossa necessidade e não deixando o que mais a gente precisa, que é buscar Deus, deixar esse tempo passar. Se ele está aqui em minhas mãos, eu posso muito bem organizá-los, né, o tempo para poder estar buscando mais, se aproximar mais de Deus. Então, a gente faz do tempo da gente aquilo que a gente quer. Se a gente dá prioridade para outras coisas, é como o senhor falou anteriormente, a gente vai estar perdendo tempo. Né? Enquanto nós poderíamos estar aperfeiçoando mais na palavra de Deus. Tanto tempo que a gente perde, né? Vendo tantas coisas aí em televisão, em outras coisas, e esquece de buscar a Bíblia. Não é isso? Tira um tempo para poder meditar a palavra. Então, a gente faz do tempo aquilo que a gente quer. Vamos prosseguir, Douglas? O tempo é uma pergunta, né? Por isso que eu fui provocando ali, antes de entrar nessas considerações sobre o tempo. Então, nós temos o tempo em nossas mãos. O que eu faço com ele? O tempo ele vai passando, aquela espécie de espiral, como se fosse desaparecendo. Estamos a caminho da eternidade. Volta um pouquinho, Douglas, por favor, o anterior. Então, essa eternidade, os milésimos de segundos, os segundos, os minutos, as horas, os dias, as semanas, os meses, os anos, enfim, vai como se diluindo em nossa mão, de nossa vida. Tempo, então, vamos para o slide seguinte, vai depender do ponto de vista de muitos que vêm. Por exemplo, o tempo é dinheiro para os negociantes. Até parece que a gente é negociante o tempo todo, que a gente não se cansa de falar, tempo é dinheiro, tempo vale ouro. Claro, olha para Douglas como ri, tempo é dinheiro. Eu ganho ou eu perco? É sabedoria para os estudiosos. No tempo a gente aprende a ser mais inteligente, dedicando o tempo à leitura, ao estudo. É oportunidade para os políticos. Olha para a campanha, correndo contra o tempo, as oportunidades que eles têm para poderem conseguir o que muitos querem, a eleição, né, a vitória, entre aspas. É alegria para os aventureiros. Eu diria aqui alegria também para os casais, para os namorados que esperam no tempo a oportunidade para se encontrar. Antes de chegar ao encontro, parece que uma alegria já vai invadindo o coração. Para os ministros de Deus, para nós cristãos, o tempo é apostolado. É graça e santidade para os que miram o céu. Então, São Justino, quando fala do tempo e deste exercício que precisamos ter para a santificação do tempo, é compreendendo o tempo exatamente como graça, como santidade, como esse terreno em que a gente planta essa sementinha que vai crescendo a cada dia, a semente da santidade também. Para todos é dom de Deus. Deus é o Senhor do tempo. Ninguém tem um tempo se não foi dado pelo próprio Deus. É qualquer coisa que se evapora.
aquela primeira imagem mostrava aquele relógio como se estivesse, né, evaporando, dá para perceber aí. Então, é tempo que vai como areia correndo entre os dedos, que passa de forma muito rápida. A gente, sobretudo nós adultos, temos a impressão de que parecem que os dias estão menores. O ano começa e, de repente, parece que termina. Eu lembro quando criança, que não faz muito tempo, né? Quando eu era criança. Então, parecia que o ano passava de forma muito lenta. Eu me recordo daquelas folhinhas, né, do calendário que tinha fixado na parede. A gente esperava o semestre terminar para arrancar uma página, uma imagem que a nossa avó, a nossa mãe nos dava. Não, tem que esperar passar os meses para poder arrancar. Ou então, quando colocava ali a folhinha do coração de Jesus, que muitos de nós temos em nossa casa, todo dia arrancava ali uma página ali, e a gente percebeu quanto que aquilo parecia demorar. Seu Hildegardos, que eu diga, Hildegardes é Eliana, que tinha a folhinha do coração de Jesus. Eu aprendi a ler muito com minha avó, e pedia para arrancar a folhinha ali de cada dia e fazia leitura para ela também. Inclusive, eu tenho aqui no meu quarto, ainda hoje compro e coloco aqui a folhinha do coração de Jesus. A gente vai vendo o tempo, cada dia, na presença do coração de Jesus, colocando também o nosso coração diante do coração de Jesus, e é bonito que ali vai aparecendo, né, os dias passaram tantos, faltam tantos, muito legal, uma forma de a gente estar também vivendo essa espiritualidade do tempo. Então, o tempo presente corre como um rio em busca de eternidade. Volta aí, Douglas, a imagem anterior também foi a intenção mostrar como se estivesse correndo para a eternidade, o tempo que passa e não volta mais, e fica apenas a saudade. Hoje quero me tornar santo. A gente precisa falar isso todos os dias, toda hora. É a melhor forma que a gente tem para santificar o tempo. Hoje, aqui, agora, eu quero me tornar santo. Já que São Justino diz que precisamos ser santo, que o resto é zero, então pronto. Hoje eu quero. Se a gente acordasse, se a gente dormisse, se a gente a cada momento colocasse isso não só nos nossos lábios, mas no nosso coração, nas nossas mãos, nas nossas ações, eu quero me tornar santo. E não basta querer, eu preciso também perceber-me de que forma eu estou, então, trilhando este caminho de santidade. Porque é aquilo que São Justino nos ensina. Ninguém se faz santo em um dia. Mas todos devemos nos santificar, santificando cada dia nosso. No cotidiano, no contínuo presente da vida. Olha, contínuo presente da vida é o único que nós dispomos. Alguém colocou aí no comentário, passado, presente e futuro. Mas só temos o presente. O passado ficou, o futuro a gente não sabe se lá chegaremos. Embora o São João Paulo II diz que o futuro começa no presente. E aqui a gente compreende também que o Senhor nos criou para o céu. São Paulo, ele vem nos dizer que nós somos cidadãos do céu. Não nos diz quanto tempo colocou à nossa disposição para alcançarmos aquela meta. Nem nos assegurou que teremos 1 hora ou 1 ano a mais. Não sabemos se chegaremos até o final do curso, né, o curso da Escola Justiniana, se essa aula vai terminar com todos nós vivos. Estou brincando, mas é verdade. Não sabemos. Nada nos garante que nós teremos 1 segundo a mais, 1 minuto a mais, 1 dia a mais, e a gente vive como se fôssemos eternos aqui na Terra. Nos esquecendo, né, de santificar o tempo, de estarmos em constante estado de graça, porque se o Senhor chegar, ele vai vir para pedir contas. Então, que a gente perceba e viva com essa certeza, vou morrer. Mas estou caminhando para o fim. Eu me recordo de uma certa vez, numa aula de teologia moral, lá na PUC, que a professora Cássia, ela dizia assim, já nascemos e estamos morrendo. Quem nasceu já está caminhando para o fim, para a morte. Porque só quem morre é quem está vivo. Só morre quem está vivo. Quem morreu não vai morrer, e quem não nasceu não morrerá. Assim a gente compreende, mas o que a gente precisa perceber é o seguinte, como que eu estou? Vivendo a cada dia como se fosse o último.
como que eu estou vivendo cada minuto, cada instante, como se fosse o único, o último, que de repente pode ser. Então, vamos dar um passo aí para a gente ir prosseguindo na sabedoria justiniana. São Justino, ele vem dizer que toda a vida é uma preparação para o paraíso, para esse encontro com o Senhor. Quem se prepara melhor, olha aqui a dica que São Justino nos dá, quem espera mais vitalmente um bem maior. E devemos, São Paulo nos convida a aspirar as coisas do alto, e não as coisas de baixo. Aspirar o céu. Quem espera mais vitalmente um bem maior. O que nós esperamos? As nossas ocupações, as nossas preocupações, elas giram em torno de quê ou de quem? São Francisco diz que quando alguém ou alguma coisa ocupa a nossa preocupação, mais do que a preocupação que a gente deve ter por Deus e pelas coisas de Deus, essas coisas, essas pessoas estão ocupando o lugar de Deus em nosso lugar. A gente não está amando a Deus sobre todas as coisas. Então, animemo-nos aos grandes desejos do bem supremo. Aqui é uma palavra forte, que a gente precisa harmonizar, né? O que a gente chama o equilíbrio, a resiliência. Harmonizemos a atenção ao futuro, concentrando-nos no presente. Porque a gente sofre muito, e sofre de forma exagerada com o futuro. Não sabemos se estaremos no futuro. A própria palavra de Deus, no Evangelho, vai nos dizer que para cada dia bastam as suas preocupações. Então, a gente sofre se amanhã conseguiremos isso, se vai ser desse jeito, daquela forma, e esquecemos de viver, de santificar, de harmonizar, de acolher o presente enquanto dom, enquanto oportunidade, possibilidade que o Senhor nos dá. Então, harmonizemos a atenção ao futuro, concentrando-nos no presente, ordenando a santificação altíssima deste a conquista do bem infinito no futuro. Então, novamente, trazemos essa imagem aqui, desse tempo que vai passando, como esse relógio que vai se desfazendo, evaporando, é o nosso tempo. Mas ele deixa marcas. Ao menos queremos que deixem marcas de santidade, de eternidade, de infinito. São Justino também vai nos dizer que o trem da vida corre veloz no tempo e se aproxima da estação final. Eu coloquei ali um relógio e ali aquela via férrea, né? Aqueles trilhos. Veja que passa veloz, que corre veloz. Não se pode perder tempo com coisas supérfluas. Em um tempo em que a gente afirma não ter tempo, a gente ainda insiste em perder tempo com coisas supérfluas. Como é que a gente afirma não ter tempo, mas perde o tempo? Desperdiça, melhor. Então, não se pode perder tempo com coisas supérfluas ou com aquelas de menor importância, a união divina com o Senhor. Alguém está levantando a mão aí? Eu não sei se quer falar alguma coisa. Ah, sim. O que é que a gente precisa diante desta realidade aqui que São Justino nos mostra? Nós todos estamos nesses vagões, desse trem da vida que corre veloz, que está se aproximando da estação final. A gente deve se perguntar, o que eu estou levando nessa bagagem? O que eu tenho levado? O que eu estou deixando para trás, que a bagagem é, com certeza, pequena, né? A mala, a mochila é pequena, eu não consigo levar muita coisa. A palavra de Deus hoje, na primeira leitura, nos falava desta realidade. Depois a gente, se não tivermos a oportunidade de ler a primeira leitura da Santa Missa de hoje, que a gente faça a leitura que vai nos falar também um pouco desta realidade. Então, não devemos perder o tempo. Até porque o tempo que a gente perde não vai ter lá na frente. A gente acha, depois eu faço. Mas aquele tempo é daquele próprio espaço, não é aquele que eu perdi, que eu deixei para depois. Nós temos um pecado hoje, graças a Deus que muitos estão tendo conhecimento desse pecado e têm até confessado bastante,
o nosso amigo, a nossa amiga procrastinação. A procrastinação, o deixar para depois. Depois eu faço, aí eu deixo para depois, aí eu rezo meu texto depois, e aí o depois não chega. E se chegar, é daquele dia, não foi daquele que eu deixei para trás. Vamos dar mais um passo? São Justino, então, ele nos ensina, mas com o seu testemunho também, ele vai nos ensinando, ele fez voto de nunca perder tempo. Voto, né? Essa promessa de nunca perder tempo. Por isso que ele diz que o vocacionista, ele deve ser laboriosíssimo. Trabalhar por 10, não perder tempo. Trabalhar, sobretudo, como anteriormente a gente foi vendo aí, trabalhar para a nossa santidade e a santidade do outro. São Justino também, ele nos ensina, e ele se consagrou a mais intensa laboriosidade. Trabalhar sempre, não perder tempo. Mais adiante a gente vai ver aqui que até mesmo o descanso, aquele momento do cochilo, para aqueles que têm ali depois do almoço, não é um momento ocioso, não é. É também, assim, São Justino nos ensina, uma mudança de atividade. Estamos também em atividade. Claro, tem uns que faz ali a tarde inteira se deixar, mas é bom. Depois a gente olha aqui, São Justino nos ensinou, ele nos deixou o princípio de que a recreação e o repouso não consistem na suspensão das atividades, mas na mudança. Por isso que ele recomenda a organização de horários comunitário e também pessoal. A nossa amiga agenda. Quantos hoje tem no celular, ou outros têm ainda agenda impressa, em papel, mas como que isso facilita a nossa vida, a nossa organização, a nossa disciplina? Nada seja deixado ao acaso e evitar a tentação da improvisação. Então, quando há organização comunitária, mas assim, falando também da organização pessoal, a gente vai conseguir, de fato, evitar, claro, o improviso, o feito de qualquer jeito, ou de qualquer modo, mas, acima de tudo, a gente vai saber ganhar tempo, ao invés de perder tempo. Quando a gente vive de forma organizada, a gente se surpreende porque muitas vezes sobra até tempo para muita coisa. Não é que sobra tempo, é impressão. A gente fala de perder, mas também a gente pode falar de sobrar. Mas quando há uma bagunça, uma desordem, que a gente afirma, eu não sei nem por onde começar, então já é uma loucura. Mais adiante, São Justino vai nos ensinar sobre... Pode voltar um pouquinho aqui, Douglas? Sobre essa questão da organização, falando da organização da casa, da organização do nosso quarto. Basta a gente olhar para o nosso quarto. Como que ele se encontra? De que forma é organizado? Um espaço meu. Se a gente olha a organização do quarto, uma coisa pequena, e está, de certa forma, uma bagunça total, como que a gente vai ter a capacidade de organizar coisas maiores? Tem reflexos, sim. Como é que a gente vai administrar e organizar algo bem maior do que um espaço pequeno, o nosso próprio quarto, o nosso próprio guarda-roupa, o nosso próprio banheiro? Então, a gente precisa prosseguir, sempre ascendendo nessa direção. Tem um ditado que diz, né, que a gente quer organizar o mundo, mas não é capaz de organizar nem a nossa própria casa. Que a gente quer pôr ordem nas pessoas, mas a gente ainda não se organizou internamente ou externamente também. Então, vamos ver aqui o que São Justino tem ainda a nos ensinar. Sobre a saudação. Eu sei que o Padre Valério, não sei se já teve essa formação sobre a saudação justiniana. Eu não vou roubar o seu tempo, eu não vou roubar o seu tema, ou não vou repetir, não. É porque não tem como falar da santificação do tempo, deixando de lado também a nossa saudação, e eu destaquei aqui algumas considerações. Quem já escutou, louvado seja Deus, quanto mais a gente escuta, mais vai fixar. Se não, de repente, possa ser que traga alguma novidade. Essa saudação Jesus, Maria, José, São Justino nos ensina a fazer de cada saudação um ato santificador para nós e santificante para o outro.
Quantas vezes a gente dá um bom dia, um boa tarde, um Jesus Maria José de uma forma tão azeda, tão áspera, tão cheia de coisas negativas. Então, a saudação é um ato santificador. Aqui São Justino vai dizer que cada saudação deve se tornar uma oração, um ato de fé e de amor ao mesmo tempo. A saudação Jesus Maria José é uma oração. Certamente o Padre Valério falou sobre isso. É uma oração, é uma prece. Eu trouxe aqui alguns elementos para a gente perceber. Um simples gesto que nos eleva e eleva os outros ao sobrenatural. Por exemplo, um sorriso é uma saudação. Quantos elevam a alma quando acolhem um sorriso? Santifica e transforma em oração oferta para aqueles que encontramos. E é também oração recebida por parte de quantos assim nos saúdam. Eu dou, mas eu também recebo. Então, é riqueza tanto para quem dá, quanto também para quem recebe a saudação. E aqui falando da saudação Jesus Maria José, vamos lá então. Enquanto com a voz, com os lábios, dizemos Jesus Maria José, com o coração dizemos, rezamos e desejamos. Jesus, Maria e José estejam contigo. Olha que força. Que Jesus, Maria e José te acompanhem no seu caminho. Que Jesus, Maria e José te protejam de todos os males. Que Jesus, Maria e José te inspirem a amar. Que Jesus, Maria e José te inspirem também a buscar aquela união com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, como fizeram eles aqui na Terra. E por aí vai. Então veja o que uma simples saudação, ela nos ensina, ela nos provoca, ela nos convoca, ela nos exorta. Que a gente possa, então, rezar não só com a voz, né, mas com o coração, saudar, compreendendo essa saudação como esta oração, oferta essa oração também que acolhe, que dá, mas que também acolhe. Podemos dar mais outro. Jesus, Maria e José. Então, é tão simples dizer Jesus, Maria e José, tão belo, tão eficaz. Então, aqui uma pergunta que a gente precisa dar essa resposta para nós mesmos. Por que, então, não encher o mundo de Jesus, Maria e José? Sai aí pela Rua de Conquista, pela Rua de Riachão, pela Rua do Rio de Janeiro, falando para todo mundo, Jesus, Maria, José. Às vezes, a gente não fala nem na nossa própria comunidade, na nossa igreja, nos nossos círculos. Jesus, Maria, José. Assim fazendo, sacramentalizamos toda forma de saudação nossa e santificamos o momento presente. Fale. Eliana quer falar. Pode ligar o seu microfone, abrir seu microfone, por favor. Isso. Eu puxei muito para mim mesmo esse capricho de falar Jesus Maria e José. Eu já estava usando, mas agora eu intensifiquei. Inclusive na reunião com os pais das crianças da catequese. Mas o meu problema eu estou convivendo, por causa de estou fazendo a escola de teologia na Diocese de Serrinha, estou convivendo com as pessoas de uma outra congregação. Como é que eu me coloco? Como é que eu chego lá com essa saudação? Não sei se vão me entender. Se a gente explicar, se a gente falar para as pessoas o significado, como, por exemplo, aqui a gente está tendo a oportunidade até de perceber o que significa o Jesus Maria José, as pessoas começam a nos saudar também. Ou nos questionar, né? Isso, no Aspirinter, que a gente tem ido, existem diversas congregações ali, jovens, moças e rapazes. A gente saúda Jesus Maria José, eles já respondem, Jesus Maria José. A gente explicou, claro, em alguns lugares a gente vai falar Jesus Maria José, vão falar, nossa família vossa é. Então... Mas se a gente explicar o que significa o Jesus, Maria e José, as pessoas vão entender. Até porque também, nas nossas paróquias, sobretudo, São Justino vai nos ensinar, assim, ele vai nos exortar a sua forma, né, de ensinar a saudação,
mostra ali a força da saudação. Essa saudação na boca do povo que assistimos nas nossas paróquias vai exprimir, vai medir exatamente o grau de nossa espiritualidade ou não ali. Vai mostrar se é, de fato, uma paróquia vocacionista ou não. Porque a gente chega numa paróquia vocacionista e nem em uma paróquia nossa a gente vai escutar as pessoas se saudarem com Jesus, Maria e José. Ao menos nas nossas paróquias, nos nossos grupos, nas nossas pastorais, em nossos movimentos, a gente deve, sim. E as pessoas vão compreender, mas o que é que significa mesmo essa saudação? Então, quando compreender, nossa, é uma riqueza. É como diz aí, encher o mundo de Jesus, Maria e José, colocar nos nossos status, nos nossos perfis diversos, estampar por aí Jesus, Maria e José. Esse desejo, volta um pouquinho aí, Douglas. A começar com os vizinhos, né? Isso, olha Que só. é da congregação, não tem como não ser. Que Jesus, Maria e José esteja contigo, te acompanhe, te proteja, te livre de todos os males, te inspire a amar, te inspire a buscar a união com Deus. Olha que maravilha. Então, é uma meditação, a saudação que nos leva a uma meditação. De que forma eu estou buscando também a santidade, olhando para Jesus, para Maria, para José. Hoje eu quero ser santo, sim, como foi dito ali antes, mas como eu estou buscando a santidade, José, Maria, Jesus buscaram viver ali de forma extraordinária, no ordinário da vida. Buscaram essa santificação do tempo e do ordinário também. Na carpintaria, na casa, na pregação, na luta e na labuta diária. Vamos lá. A nossa jornada. A gente falou aqui de santificação do tempo, falamos de relógio, de calendário, de agendas. Então, se fala de uma jornada vocacionista. A nossa jornada falando da, assim chamada, essa jornada ascética de São Justino. A gente falou de ascensão, de ascética, de esforço. Então, a nossa jornada, em vez de ser dividida em 2 segmentos de 12 horas, um total de 24 horas, como acontece com os nossos relógios, em honra à união do mistério da Santíssima Trindade, ela é dividida em 3 partes de 8 horas cada uma. É interessante essa imagem aqui também do 3, né? Muito mais do que um número, traz todo um simbolismo. São Justino fala da comunhão, né? Da relação 3-3-3. Jesus, Maria, José, o Pai, Filho e o Espírito Santo, a Trindade, mas fala também da Igreja. 3-3-3, polos de 3 também. Os três, que no final são esses 3 que dão 9, enfim. Mas ele fala aqui essas 3 partes de 8 horas cada uma. Começando sempre às 20 horas, até ali em comunhão com os nossos irmãos, né? Os judeus, os hebreus, enfim, ele mostra que começa 8 horas. Então, a primeira parte vai das 20 horas até as 4 da manhã. A segunda parte da nossa jornada ascética, ela vai das 4 horas da manhã, da madrugada, a hora que Douglas acorda, até ao meio-dia, a hora que ele acorda. Esse horário, Douglas? E a terceira parte vai do meio-dia até as 20 horas. Então, vejam, 8, 8, 8. Cada uma das partes, São Justino nos convida a marcar, a assinalar cada uma das partes pelo toque dos sinos. A gente já está buscando fazer aqui. E a oração do Ângelus. Vamos mostrar isso de forma mais detalhada. Essas 8 horas divididas ali em 4, aqui, 20 horas. Nós temos ali a hora do Pai, 21, a hora do Filho, 22, a hora do Espírito Santo, 23, a hora da Virgem Maria, 24, a hora de São José, depois 1 da manhã, 0 horas, a hora dos anjos, e às 2, a hora dos santos, e às 3, a hora das almas do purgatório. Depois começa outra vez o ciclo ali das 4 da manhã até o meio-dia.
Aí nós temos ali o Pai, o Filho, o Espírito Santo, Maria, São José, os anjos, os santos, as almas do purgatório. E o terceiro ciclo, também, ali do meio-dia até às 20 horas, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Virgem Maria, São José, os anjos, os santos e as almas do purgatório. Veja que São Justino tem essa devoção também. E essa devoção, ela é vivida durante todo o dia, nessas horas que somos convidados a rezar, a meditar, a contemplar esses mistérios. Agora, por exemplo, está começando a hora de quê? A hora do filho, né? Às 21. Começando esse ciclo. Essa segunda hora deste primeiro bloco das 8 horas, o filho. E o que a gente poderia meditar, rezar, refletir, aprender com o filho. Então, é essa imagem bonita que São Justino nos leva a contemplar, de que nunca estamos sozinhos. A solidão não acompanha aquele que está na comunhão do Pai, do Filho, do Espírito Santo, de Maria, José, dos anjos, até as almas fazem a nossa companhia, são nossas companheiras. A gente até se assusta, 3 da manhã, a presença das almas, assustador, né? Parece até uma assombração. Não. As almas do purgatório, as almas santas, não são as almas, de qualquer forma, a gente aprende com isso. Então, vamos dar mais outro passo aí. Qual é o objetivo, então, desta jornada ascética de São Justino? É glorificar o Senhor naquele mundo de santidade. O mundo como essa escola de santidade, em cada tempo, em cada momento, em cada hora, nós estamos ali contemplando também aqueles que nos ensinam, nos motivam, rogam, nos ajudam também a viver a santidade. A finalidade é de sempre vigilantes na oração, esperando o Senhor que vem nos grandes encontros e manifestações de sua graça. Então, o tempo como dom, como graça, o tempo que, para ser bem administrado, para ser santificado, é necessário que a gente se dedique à oração, uma prece, ainda que seja a oração do coração, a oração da contemplação. Veja aí que nós temos essa imagem que eu gosto muito, essas mãos sujas, né, essas unhas aí cheias de terra. Eu não sei se a plantinha vai nascer da mão ou das unhas, mas é muito bonito de ver que isso é a humildade. Veja que da terra, né, do nosso tempo, a terra compreendida ali como uma, a humildade também como uma, a gente vai cultivando essa santidade, essa plantinha da santidade, essa florzinha que vai desabrochando, embelezando e tornando a vida mais atraente. Aí nós temos mais outro passo a ser dado, os dias da semana. Estamos aqui dentro... Passaram 10 minutos, eu tenho 10, né, Padre Valério? Porque era para começar 21, começou 21:10. Eu preparei tudo cronometrando o tempo de 1 hora. Então, os dias da semana. Falamos das horas de um dia, aqui nós passamos para uma dimensão um pouco maior, que são os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aqui nós temos o italiano, os dias da semana italiano, para a gente já ir exercitando o nosso italiano, para quando nós formos visitar o Papa, visitar a cripta de São Justino, visitar Nápoles. Então, lunedì, segunda-feira. Lunedì porque é o dia da lua, lunedì. Porém, não é mais o dia da lua, mas a gente já compreende como o dia dos anjos. Angeudi, né? Então, o dia dos anjos. Por isso que a gente tem, na segunda-feira, a devoção aos anjos. Depois, terça-feira, martedì. Não é mais o dia de Marte, mas é exatamente o dia dos apóstolos. Apostoldi é o dia dos apóstolos. Quarta-feira, não mais a mercoledì, em italiano, o dia de Mercúrio, mas, digamos assim, Mariadì, né? O dia de Maria. Embora aqui no Brasil a gente tenha essa devoção a José, porque a gente contempla Maria, mas Maria também esteve ali formando a Sagrada Família. José, Maria, Maria e José. A gente pensa, então, em José também olhando para Maria. Quinta-feira, Giovedì.
de Ovedi, mas não é o dia de Ove, né? É o dia de Júpiter, mas é o dia da hóstia, da Eucaristia. Veja que ele nos convida, então, a considerar a quinta-feira como esse dia, né? Hostiadi, o dia da hóstia, o dia da Eucaristia. E o sábado? O sábado, o sábado, o dia do descanso, né? Do repouso, continua sendo o dia de Deus Pai, que repousou, que descansou, o dia do Senhor. Que a gente traz, então, aqui, de modo especial no Brasil, o dia de Nossa Senhora, o dia de Maria. São José na quarta, Nossa Senhora no sábado. E temos o domingo. O domingo está no... Isso. Domingo, Domênica, o dia do Senhor ressuscitado. Então, através do uso dos nomes vocacionistas para os dias da semana, nos elevamos do ordinário ao extraordinário, do profano ao espiritual. Então, do tempo cronológico ao tempo da graça, o tempo kairos. Veja que São Justino foi mostrando não a Deus a isso, não o Deus isso, não o Deus aquilo, mas chegando, de fato, a essa experiência espiritual. Vamos agora a outra, que é apenas uma tabelinha, o ano em seus meses, depois a gente compreende isso melhor, esse material vocês terão depois disponíveis para um estudo, o ano em seus meses, janeiro. Veja que São Justino não perde tempo e ele aproveita cada coisa para poder aprofundar. Janeiro como o mês da vida e a espiritualidade divina. Fevereiro, o mês da verdade e infabilidade divina. Março, o mês da eternidade e infinitude divina. Abril, o mês da imensidade e imutabilidade divina. Maio, o mês da liberdade e felicidade divina. Junho, o mês da majestade e autoridade divina. Isso é o primeiro semestre. No segundo semestre, nós temos ali julho, o mês do aniversário do Padre Jonas. Está ali? Não. O mês da bondade e caridade divina. Deus é bom e caridoso, que me fez nascer nesse mês, então. Me deu a chance de nascer. Agosto, o mês da onipotência e sabedoria divina. Setembro, o mês da santidade e justiça divina. Outubro, o mês da misericórdia e longanimidade divina. Novembro, o mês da providência e magnificência divina. E dezembro, olha que beleza, o nascimento, o verbo, o mês da beleza e doçura divina. Aqui nós temos ainda as 4 estações. São Justino é realmente um grande mestre. Na primavera, ele nos ensina a contemplar a estação da vocação, o florescer, o perfume, a beleza das flores, a vocação. E a diversidade de flores, como também tem a diversidade de vocações. O verão, a estação da santificação, o calor, né? Ali, o outono, a estação da união. Olha o outono das flores, os frutos que dão lugares às flores, mas para o fruto, de fato, fecundar precisa dessa união. E o inverno, a estação da divina revelação. E mais, outro passo, para a gente finalizar, o nosso fim último. São Justino, ele nos ensina que tem sucesso nesta vida quem é capaz de determinar e concentrar-se no próprio fim último. O sucesso é proporcional à nossa capacidade e intensidade de concentração no fim, né? Em todo ato de piedade, terminamos rezando e nos recordando do nosso fim último. Falava aqui há pouco, né, com os versículos bíblicos de Mateus 25, 6. Eis que o esposo vem, sair ao seu encontro. Amém. Vem, Senhor Jesus. Advento, né, expectativa. Douglas? Já estamos chegando ao fim último da aula, viu? Fiquem tranquilos. É festa. Falava que o espírito de festividade é uma das características da família vocacionista. Vocacionista triste, vocacionista que murmura, vocacionista que reclama, tem que rever realmente a sua postura. Então, não podemos jejuar, nem ficar tristes, enquanto o noivo está presente. Mateus 9, 15, assim nos ensina. Então,
temos essa certeza de que o Senhor, o noivo, está sempre presente, está sempre conosco, está sempre na nossa presença. Nós aqui precisamos nos perguntar, estou na presença dele? Talvez a tristeza, a falta de festa, desse espírito de alegria, é porque não estamos na presença do Senhor. Ou os nossos tantos pecados estão nos afastando do nosso fim. Vamos lá? Mais outro? Aqui eu gosto dessa parte que está finalizando sobre o nosso ambiente. O ambiente no qual vivemos e nos movimentamos também deve ser pleno de espiritualidade. Olha só. Para santificar o tempo, a gente precisa saber que a gente está em um tempo, mas em um ambiente. E São Justino diz assim: com a sua ordem, ele nos ensina, nos faz recordar as perfeições de Deus. Eu falava de um ambiente desordenado, um ambiente bagunçado, um ambiente sujo, um ambiente, sei lá. Então, com sua ordem, nos deve recordar as perfeições que é perfeito. Então, com os seus aromas, vamos lá, um quarto cheiroso, um quarto perfumado, uma casa limpa, vamos lá para o próximo slide. Com os seus aromas naturais, nos recordará o doce odor de Cristo. O perfume da santidade, o perfume de Cristo. Entrar num ambiente que cheira mal, num espaço que cheira mal, e a gente convive ali. Cadê o odor de Cristo, de santidade? Depois nós temos aí ainda esse convite que ele nos fala, né? Com as suas sagradas imagens grandes e artísticas, situadas em lugares que chamam a atenção, elas devem nos recordar a presença de Deus e de sua corte celeste. Eu gosto de imagens no quarto, na sala, na cozinha, na dispensa. São Justino coloca imagem de tudo, né? Até na dispensa tem imagem de São José. No refeitório, no quarto, enfim. Então, nos faz recordar essa presença também de Deus e da sua corte. E, por fim, com o silêncio sagrado, nos recordará a interioridade da vida espiritual e nos encoraja ao sós, né? Eu estar a sós com o Senhor. Esse caminho, eu não estou só, estou com o Senhor. Esse encontro com o Senhor. E a conclusão, diante disso tudo, portanto, tudo aquilo que nos circunda, pessoas, objetos, imagens sagradas, edifícios, plantas, flores, etc., tudo e muito mais, devem ajudar-nos a melhor preencher o nosso tempo, de pensamentos santos, inspiradores de grandes desejos, e o nosso maior desejo é o de ser santo, e provocadores de atos heróicos de santidade. E aqui a gente finaliza a apresentação. Obrigado, Padre Jonas. Nossa gratidão à sua exposição sobre a santificação do tempo. E nós abrimos agora esse momento para as perguntas que não calam dentro desse povo santo. Então, aqui seguindo, Cosmerina, ela levantou a mão, pode dar sua parcela de contribuição para nosso encontro. Cosmerinda? Acho que... Meus irmãos, não estava conseguindo abrir o microfone, não. Jesus, Maria e José. Oi, Cosmerinda. Jesus, Maria José. Como é que está o brejo? Isso mesmo. Fiquei muito feliz, né, de saber tantas coisas maravilhosas do nosso fundador. Nos enriquece cada vez mais, né? E essa saudação tão simples e que nos diz tanto, né? E aí nós temos que utilizar mesmo. Coisa boa é para ser usada, né? Então, se nós já usa, vamos usar mais ainda. Deus abençoe, meus irmãos, todos. Jesus, Maria e José. Jesus, Maria José. Lúcia Costa, você está com a mão levantada, poderia abrir o microfone e falar para a gente.
Lúcia? Foi engano seu, Douglas. Não levantei a mão, não. Só conversei com minha sobrinha aqui. Ah, é porque está aparecendo aqui, Lúcia Costa levantou a mão. Então, vamos partir para uma outra pessoa. Jússi? Bom, o que eu queria perguntar a Padre Jonas era em relação à saudação. Me deixa curiosa, Padre. Nas celebrações, geralmente, quando o padre começa, né, e saúda a Assembleia, Jesus, Maria e José, bom dia, por exemplo, né? Jesus, Maria e José, boa noite. Não seria suficiente o Jesus, Maria e José sem boa noite, não já é dizendo, não seria já uma saudação Chega a ser até completa? redundante, né? Eu trago Não isso é? para mim. Eu acho que o Jesus, Maria e José já contempla tudo, já está de bom tamanho, já sacramentaliza todo o tempo, não precisa uma boa noite, uma boa tarde. Se eu estou com Jesus, Maria e José, e tem aqueles tantos desejos que ali foram destacados, não dispensa o boa noite, o boa tarde, o bom dia. Basta o Jesus, Maria e José. Isso, porque me deixa um tanto quanto curioso, porque acostumo muito Jesus, Maria e José, e logo seguido, bom dia, boa noite, como se a saudação fosse inválida, não Vaga, fosse não é em completa. vão, vazia ou então insuficiente. Contempla. Jesus, Maria e José já está perfeita. Pronto, ok, obrigado. Nada, José, obrigado. Daniela Soares? Boa noite a todos. Parabenizar Padre Jonas, né, com esse dom do ensino, graças a Deus, louvado seja Deus pela sua vida e pelo seu sacerdócio, Padre. E também essa Obrigado, Daniela. iniciativa, né, dessa escola, quão grande ensinamentos, formações nós estamos tendo, e me sinto, a partir de agora, na obrigação de reproduzir esse conteúdo como catequista, de reproduzir esse conteúdo como cristã, principalmente a saudação, né, a gente reproduzir essa saudação sem ter o sentido, né, sem entender. Quando o senhor acrescentou hoje, Padre Valério eu não estava de Padre Valério, mas já essa semana já coloquei o estudo em dia, aí o senhor veio reforçar, achei interessante o seu slide, quando do reforço da saudação, imprimindo palavras de bênção, né? Eu achei muito Sim. interessante isso, né? Jesus, Maria e José, e que seu dia seja abençoado. Jesus, Maria e José, e que sua noite seja uma bênção. Muito interessante esse acréscimo, me fez crescer muito na noite de hoje. Mas eu tenho uma perguntinha também, Padre, para meu crescimento também. A Sim. pergunta é o seguinte, né? Foi muito bem colocado para nós como São Justino nos ensina a santificar o tempo e deixar também que o tempo nos santifique. E eu gosto muito, assim, de trabalhar muito na minha mente, no meu coração, as coisas práticas, né? Então, assim, toda a teoria e toda a minha formação, eu gosto de trazer muito para o meu cotidiano, para que eu possa estar encarnando isso no meu dia a dia. E eu queria que o senhor desse para nós essas pistas, né? Foi muito bem falado e muito bem feito essa explanação sobre a santificação do tempo, mas eu gosto muito da praticidade, do concreto. Como cristão hoje, para além do que a gente já sabe, vida de oração, intimidade com Deus, leitura da palavra, meditação dessa palavra, testemunhar Jesus Cristo, mas dentro dessa espiritualidade justiniana, da santificação do tempo, o que o Senhor nos indica na prática, né, do nosso acordar até o nosso deitar, os gestos concretos de santificação do dia, do tempo como um todo? Olha, Dani, obrigado, viu, pelas exposições aí, pelos levantamentos, pela pergunta. Primeiro é a gente buscar viver bem cada instante, como oportunidade, isso já foi até colocado, que o Senhor está nos dando para a nossa santidade. E vigiar. Eu acho que esse espírito de vigilância, ele está muito, pelo menos deve estar muito presente também no nosso agir. O Senhor que está vindo, São Justino, ele nos dizia, não é?
o Senhor que está vindo, o Senhor que vem, esse encontro com o Senhor, é aquela pergunta que a gente precisa se fazer: como que eu estou vivendo? O que isto tem me provocado a fazer? Isso me aproxima ou me afasta do meu fim? Nas coisas ordinárias, cada um dentro da sua rotina, daí a importância também que São Justino destacou para a gente viver de forma prática a organização do tempo, a questão de elencar as atividades essenciais, primárias, secundárias, sempre considerando a vida de oração como essencial dentro desta graduação, dentro destes elementos de selecionar. A oração, ela deve ocupar o lugar central na nossa vida. Essencial, não é primário nem secundário. Porque muitas vezes a gente se ocupa de muita coisa e deixa aquilo que é essencial, a saber, a vida de oração, né, o estudo da palavra, a adoração. São Justino, ele nos ensina a nunca perder tempo, para aproveitar também o tempo para o nosso crescimento espiritual. Então, dentro da nossa rotina, cada uma sabe qual é a sua rotina, a gente pode ir colocando essas pitadas, né, de provocações que São Justino foi nos falando e nos perguntando: como é que eu vou fazer? A partir do amanhecer, e o nosso planejamento, a nossa programação, não é quando eu acordo. Antes mesmo do meu despertar, eu já devo fazer o meu exame de consciência, até pensando o que eu vou amanhã fazer, de que forma eu vou trabalhar, o que isso vai agregar em minha vida espiritual. Boa noite, Douglas. Boa noite. Eu não sei se Danilo passou o recado aí, mas eu e Tanael, a gente não pôde participar hoje, porque a gente acabou de sair agora da reunião de CPP extraordinária. Danilo chegou agora também. O Valério comunicou ok, obrigada, tchau. Nada. Obrigada, nada. Você tem que assistir depois, viu, Lourdinha? Vou assistir, meu amor, não se preocupe, Muito não. bem, estou de olho. Eu fui da reunião e vim para aqui. Você também, viu, Lisete? Mais alguém com a sua parcela de contribuição? Temos mais alguns minutos. Podem tecer elogios também, gente. A exposição foi boa. Pode elogiar, sem medo de ser feliz. Elogiar sem medo de mentir. Também. Sem medo de mentir. Foi muito bom, né? Completou um pouco mais ainda a beleza que foi a aula de Padre Valério na semana passada. Aí ele fazendo essa comparação do tempo, né? Para que serve. Aí no tempo litúrgico, eu faço a comparação assim. O verão é a quaresma, né? Na nossa fé, naquilo que está quente, queima, que está com dificuldade. O inverno, eu junto ao advento, que é aquilo que nasce. O outono, o tempo comum, que é o tempo dos frutos. E a primavera, a Páscoa, né? Que é quando flora a beleza da nossa liturgia. Eu faço essa comunhão assim no tempo litúrgico e as estações. Mas foi muito bom, parabéns mesmo. E obrigada. Mais alguém? Se alguém não tem nenhum elogio sincero a falar, a gente pede ao Padre Valério a fazer os agradecimentos finais, e por fim a gente pede ao Padre Jonas que nos conceda uma bênção, já que ele lecionou o encontro de hoje, por fim que ele nos abençoe. Padre Valério, por favor. Então, só manifestar nossa gratidão ao irmão Jonas pela ajuda nessa reflexão, mais um aspecto da vida de São Justino Russolino, que nós vamos conhecendo e creio que tem muito a nos ajudar também a viver esse caminho em busca da união divina. Creio que todo o objetivo dessa escola é nos ajudar, como São Justino buscou e como ele nos sinaliza e aspectos concretos na busca dessa união divina
e hoje a gente vê também, além de tantos outros aspectos, a santificação do tempo, aproveitar bem o tempo, as oportunidades e o sentido espiritual que São Justino vai dando a cada tempo da nossa vida, a cada momento, a cada experiência que nós vamos vivendo. Padre Jonas, obrigado. A todos vocês, gratidão pela perseverança nessa escola justiniana. Chegamos hoje à metade da nossa escola. Então, que a gente seja perseverante, que teve os outros temas também bastante interessantes, que poderá nos ajudar consideravelmente nesse caminho. Danilo, que é que tem nos ajudado muito na escola, Danilo Rocha, chegou, estávamos os dois também no encontro do GDV online. Então, gratidão a todos, reze por esses jovens que estão fazendo o acompanhamento conosco de diversos lugares, se preparando também para abraçar uma vocação específica. O Ministério Ordenado, Vida Consagrada, também a vocação laical, então, por eles. Eu passo para o Padre Jonas para ele dar a bênção, porque às 9h30 temos que encerrar uma questão da gravação e tal. A gente vai finalizar com uma oração, a oração da santificação universal, que esta oração também alcança esses jovens do discernimento vocacional à distância, e os nossos, eu digo do núcleo aqui de Conquista, que amanhã terá também mais um encontro, o 6º encontro presencial. Ó meu Deus e meu tudo, ó Pai, Filho e Espírito Santo, a vossa vontade se cumpra, o vosso amor triunfe, a vossa glória resplandeça em mim e em todos, sempre mais como em vós mesmo, ó meu Deus e meu tudo. O Senhor esteja convosco, que pela intercessão de São Justino e Nossa Senhora das Divinas Vocações desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bons estudos, aproveitem bem o tempo e acolham como oportunidade para a santificação. Jesus, Maria, José. Jesus, Maria, José.